Bom dia, irmãos e irmãs, Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Agradeço meu anjo guardião. Esse papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades e dê êxitos nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães, os pais solteiros e dê êxitos nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês e dê êxitos nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos. Dê um lar, uma família, uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados e inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, para os perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados. Peço comida para quem não tem o que comer, emprego para os desempregados. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah e Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz na Síria, paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tiver o livro, estude. Quem não tiver, se puder comprar, compre para estudar. E quem não puder comprar, entra na internet, tem muitos vídeos, falando sobre o livro, para estudar, Então, como eu falei, como o filme ainda nem gravou, ainda nem tem data de estreia, então eu vou ficar sempre falando alguma coisa e repetindo, até chegar essa data de estreia. Então, eu vou repetir de novo, 3 informações que eu trouxe em vídeos passados. Convite ao bem. Todos nós somos convidados para o bem, mas através do nosso egoísmo, orgulho e vaidade, ficamos na caminhada do mal, presos aos desejos mundanos do materialismo, Mas o convite sempre foi dado para a gente. Outra informação é que ele fala sobre os missionários de Jesus. Então, Jesus envia missionários aqui na Terra para ajudar no nosso processo evolutivo, Outro item também é que André Luiz ele fala sobre a eutanásia, que a eutanásia ela prejudica o corpo físico, o corpo físico morre, quer dizer, e o espírito fica preso ao corpo. Então, é um problema. E também a eutanásia, ela mata as células do perispírito. Então, é um prejuízo muito, muito grande para o espírito, Então, é isso sobre a informação que eu trago sobre Obreiros da Vida Eterna. O papo de domingo de hoje é sobre Joana de Cusa, Joana de Cusa foi uma romana no período de Jesus,
casado com um oficial romano e tinha 2 filhos. Assim, nós não temos muitas informações sobre Joana de Cusa, né? Ela não foi uma discípula de Jesus, assim, diretamente. Ela se rebelou, ela como romana, né, como outras mulheres, outros homens também, se rebelaram contra a primeira prisão de Jesus, segunda a morte de Jesus. E Joana de Cusa, ela se rebelou contra, ela foi contra a prisão de Jesus, ela foi, e o marido dela como oficial também romano, foi contra, né? E aí existia uma lei romana que quando você era contra as ideias, os ideais de Roma, você ia para a prisão e, dependendo do caso, ia direto para a morte, né? E a Joana de Cusa, ela não abria mão, né, em dizer isso, em voltar atrás. Então ela foi presa, o marido preso, os filhos presos, os 2 filhos. E aí a morte lá era na fogueira, né? Então eles estavam morrendo lá como se fosse bruxo. Porque aí o filho dela, quando já estava para morrer, então falou: mãe, mude a sua ideia, porque se a senhora falar que não é contra, que é a favor da morte de Jesus, que é a favor da prisão, eles não vão matar a gente. Ela não voltou atrás, porque o que ela falou, ela estava do lado de Jesus. Aí o filho morreu, os filhos morreram, ela morreu também, e o marido também morreu, né? E depois, esse foi o espírito de Joana de Cusa. E depois, o espírito de Joana de Cusa, ela faz outras encarnações, né? E ela não, pelas informações que nós temos, ela não se casa mais, tá? Ela encarna como uma irmã de caridade, uma freira da Igreja Católica, da Escola Católica Romana, né? Que é a informação que eu tenho, da Igreja Católica Romana e não da Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, né? E aí ela não se casa, ela vai vivendo, né? O espírito dela vai vivendo essa irmandade que ela já trouxe no final da vida dela como era romana. E aí ela chega ao estágio X, que é o espírito de Joana de Ângeles. Então o espírito de Joana de Ângeles foi o espírito de Joana de Cusa no período de Jesus, né, quando Jesus foi crucificado, que ela foi a favor, uma romana, esposa de um oficial romano, e o esposo também romano, indo contra as leis de Roma, indo contra a prisão de Jesus e indo contra a morte de Jesus, né? Então esse espírito, ela começa a evoluir mais, assim, como encarnando como irmã, e aí ela, nesses 100 anos que ela está, pelo menos que nós temos conhecimento, deve ser mais de 100 anos, porque só 97 anos ela tem psicografando lá com o Divaldo, com o médico Divaldo. Divaldo tem 97 anos, né, e ela está sempre com ele, né? Então acho que mais de 100 anos, né, da última encarnação dela, ela como espírito, ela vem desenvolvendo muitos trabalhos. Então Joana de Cusa é o espírito da Joana de Ângeles, que foi uma romana que defendeu as ideias de Jesus, né, o cristianismo, né? E ela, assim, mas ela sendo uma romana, né? Ela se rebelou contra e foi morta pelos romanos, né? Por causa que ela foi contra essa lei deles lá, né? Então Joana de Cusa foi uma mulher que não aceitou nem a prisão e nem a morte de Jesus, né? E aí ela e a família dela morreram por causa disso, né? Então, e hoje ela é um espírito aí, Joana de Ângeles, né?
Então eu não tenho mais nada para falar sobre Joané de Cusa. No próximo papo de domingo, né, eu vou falar na Bíblia. Nem tudo na Bíblia é verdade. Então aí eu vou fazer a minha colocação e trago, essa aí não é opinião minha, essa colocação é também trazida por várias pessoas, e um dos maiores estudiosos da Bíblia e do hebraico antigo e do hebraico contemporâneo é o Sebastião Celestino, né? Ele é o maior estudioso, e ele fala mesmo que nem tudo na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é verdade. E além disso, você tem um problema de tradução, né? Se a gente pegar no Novo Testamento de Jesus, qual o idioma que se falava no Jesus? Não era hebraico, era aramaico, né? Então já tem um problema de tradução. Então as melhores traduções estão do hebraico para o grego. Depois você faz a tradução do grego para o inglês, e depois a tradução do inglês para o espanhol, e depois vem para o português. Então esses problemas de traduções é um problema. E também tem outro problema, que a Bíblia ela foi escrita também por discípulos e discípulos dos discípulos. Aí você fala, mas no Novo Testamento você tem isso, você tem escrito por discípulos, porque Jesus não deixou nada escrito, e escrito para os discípulos de discípulos. Então eu vou pegar aqui Lucas, né? Pegar o Evangelho de Lucas, que é o do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, ele contando a vida infantil de Jesus, como é que é feito isso? Ele é um discípulo de Jesus, que foi o antigo Saulo de Tarso, que passa a ser Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está preso, Lucas se aproxima de Paulo de Tarso, torna-se discípulo dele. E aí, Paulo de Tarso pede para ele procurar Maria de Nazaré e para ela contar toda a história do nascimento de Jesus até a vida que ela conheceu dele. Então, tudo que nós temos de conhecimento sobre o nascimento de Jesus vem do Evangelho de Lucas, né? Então nós temos ali muita informação. Aí você passa também o Evangelho de Mateus. Mateus foi Levi. Levi foi um publicano, que eles falam lá, coletor de impostos, mas ele era cobrador de impostos, que ele, quando ele conhece Jesus, ele se modifica. E aí dizem também, eu não sei se é verdade, que o Mateus, ele foi autista, né? Mas eu não sei, isso aí tem um filme aí que diz que fizeram uma pesquisa que ele foi autista. E ele começa, depois que ele se torna discípulo de Jesus, ele se torna discípulo de Jesus através do contato que ele tem com Jesus, que ele era uma pessoa rica e começa a distribuir sua agenda. Então ele teve um contato, ele tem informação ali, porque ele teve com Jesus, né? Ele era Levi, como judeu, como um publicano, cobrador de impostos, que se passa a se chamar Mateus, né? Então ele tem esse conhecimento, né? Agora, vamos ter também alguns problemas de interpretação. Eu não estudo a Bíblia, eu não estudo por causa disso. Eu já tenho assim informações para o Sebastião Celestino também trazendo, e outras pessoas, né? E meu entendimento também, eu não estudo a Bíblia, eu pego algumas informações que eu acho que é importante. Eu estudo mais o Novo Testamento através do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, né? Agora, nós vamos ter problema de interpretação, moral estranha. Moral estranha é quando Jesus fala o quê? Que vem Maria e seus irmãos atrás dele, que Jesus está numa casa pregando, e Jesus não quer falar nem com a Maria nem com os irmãos. Por quê? Ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né?
Aí vem a moral estranha. O que ele fala? O que ele quer dizer com isso? Porque depois ele ia explicar que nós não temos que amar só nossa família, tem que amar as outras famílias. Era isso que ele estava querendo dizer, que a gente não podemos só amar a nossa mãe, tem outras mães que nós temos que amar também, tem outros irmãos que nós temos, né? Então ele estava ali pregando isso. Aí tem, quando ele fala que existia uma expressão, principalmente naquele período que eles falavam aramaico, até um pouco no hebraico, que era odiar. Odiar pra gente não querer saber daquela pessoa, ter ódio. Mas lá para eles tinha duas interpretações, né? Esse odiar é de amar menos. Então quando está no texto que Jesus fala que nós temos que odiar nosso pai, nossa mãe, né, nossos irmãos, aí ele está dizendo o quê? Por isso que entra na moral estranha. Porque ele fala o quê? Ele fala de essa interpretação de odiar significa amar menos, mas não está traduzido em amar menos. Está lá como odiar, né? Então é nesse contexto que é colocado, né? Então as traduções, elas são complicadas, né? Então quem não estiver atento a isso, não procurar se informar, vai ler aquilo ao pé da letra, não sendo aquilo, né? Então por isso que Jesus coloca a moral estranha, que depois ele ia falar sobre amar menos. Amar menos não é só você amar sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Seus amigos íntimos, seus parentes íntimos. Você tem ali muitas mães morando na rua, não tem o que comer, nós temos que amar essas pessoas, né? Muitas crianças ali que são filhos estão ali pedindo coisas, moradores de rua, nós temos que amar elas também. Muitos pais estão ali, né? Então é nesse contexto que Jesus coloca, né? Então, para fazer essa interpretação tem que estudar, né? Então tem muita gente, principalmente os protestantes, que pegaram esse estudo bíblico do Velho Testamento e aí estão estudando muitas, por isso que praticam muitos erros aí, né? Então, essa é a minha opinião, que eu vou falar, que nem tudo na Bíblia é verdade, né? Então, eu não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação, né, para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.